Salve, salve galeras, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Tô trazendo para você aqui nesse vídeo hoje uma fala sobre os famosos medidores elétricos. Olha só, esse vídeo ele está sendo feito para a gente poder complementar o material da minha plataforma, do meu site. Se você não conhece, dá uma olhadinha, www.profgiovanelli.com. O link está na descrição desse vídeo, tá bom? Lá na minha plataforma, lá no meu site, você vai encontrar muito conteúdo bacana em lista de exercícios separados, né? Por grau de dificuldade, separado por conteúdo, resumo, videoaula, tudo gratuito para você, tá bom? Então, conhece lá a minha plataforma, divulga o meu trabalho aí e claro, né, galera, se inscreve aqui no canal, deixa nos seus comentários, deixa aqui nos comentários, né, se você já conhecia minha página na internet ou, né, se você gostou de conhecer aí a minha plataforma, tá bom? Então vamos lá, esse vídeo é para complementar a teoria lá de eletrodinâmica que eu chamo de medidores elétricos. E hoje eu quero conversar com você sobre o que são os medidores elétricos. Medidores elétricos são dispositivos que a gente utiliza para fazer leituras de corrente, de diferença de potencial, de resistência elétrica e várias outras medidas dentro de um circuito. O nosso vídeo é direcionado para vestibulares tradicionais e Enem. Então a gente vai comentar o básico, necessário, o suficiente para você resolver questões nessa temática. Tá bom? Olha só que bacana. O primeiro dos medidores que é importante para a gente conhecer chama-se amperímetro. O amperímetro ele é um dispositivo que a gente costuma simbolizar através da letra A dentro de um círculo, tá bom? O amperímetro ele é o dispositivo, como o nome sugere, leitor, medidor de corrente elétrica, de amperes. Legal? Então ele deve ser ligado a um circuito, né, em forma série, porque o amperímetro ele precisa sentir a corrente passando por dentro dele. Então, para que ele sinta a corrente do circuito ou de um trecho do circuito, ele precisa estar ligado em série a esse tal trecho, para que a corrente passe por dentro dele. É muito bom você visualizar algo mais ou menos assim, ó. Vamos fingir que o amperímetro é o hidrômetro. Lembra o que é hidrômetro? É aquele reloginho que mede o consumo de água que você tem na sua casa. Para aquele reloginho fazer a medida do consumo de água que você fez no mês, ele é percorrido internamente pela água. É como se fosse mais ou menos assim, ó. O reloginho, embaixo dele tem umas hélices, e à medida que a água vai passando pelo cano, vai fazendo essa hélicezinha girar. E isso vai acabar registrando no hidrômetro o consumo de água que você teve naquele mês. Assim, de forma parecida, né, de forma similar, é o amperímetro. Ele precisa sentir a corrente elétrica passando por ele para que ele consiga fazer a leitura adequada dessa corrente elétrica, desses amperes. Legal? Então, o amperímetro ele deve ser ligado em série. Agora, todos os medidores reais, eles têm um problema. O problema é que um medidor, ele não deveria interferir na vida do circuito elétrico. Vou contar uma história para você e eu queria que você imaginasse isso. Vamos supor que eu queira, né, eu sou um biólogo e queira fazer o estudo, né, do voo de uma mosquinha, de um mosquito. Para isso eu desenvolvi um microchip e coloquei nas costas, na asa desse mosquito. Isso vai interferir no voo? Vai. Então, no final da história, as medidas que eu fizer em relação ao voo desse mosquito não seriam tão fiéis assim. Por quê? Sem o microchip ele voaria de um jeito. Com o microchip ele vai estar voando de outro. A mesma coisa acontece quando eu ligo um medidor em um circuito. Na prática, o medidor, quando ele é inserido no circuito, ele interfere na maneira como o circuito vai funcionar. Então, o ideal é aquilo que está na ideia, né? Aquilo que é perfeito. O ideal é que o amperímetro ele tenha resistência interna nula. Porque se ele tiver resistência interna nula, a corrente elétrica passaria por dentro dele de uma maneira tranquila, de uma maneira eficaz, de uma maneira que não ia ter nenhuma alteração.
Legal? Então, toda vez quando você encontrar uma questão onde ele disser para você que o amperímetro é ideal, é para você desprezar a resistência interna deste amperímetro. A resistência interna dele é zero. É isso que eu estou tentando te dizer. Legal? Bom, outro medidor importante para a gente é o famoso voltímetro. E o nome também é sugestivo. Voltímetro é o medidor de DDP, tensão, voltagem. O voltímetro ele é um dispositivo utilizado para fazer a leitura da diferença de potencial elétrico de um circuito ou de um trecho do circuito. O símbolo de voltímetro é uma bolinha com um V dentro, por exemplo. Legal? Agora olha só que bacana. O voltímetro, oposto ao amperímetro, ele deve ser ligado em paralelo ao circuito ou ao trecho do circuito que a gente quer fazer a leitura. E faz muito sentido, né? Afinal de contas, na ligação paralelo, a DDP é a mesma para todos os agentes envolvidos. Legal? Por isso que o voltímetro deve ser ligado em paralelo ao trecho que ele quer fazer a leitura de DDP, para que a gente consiga, obviamente, ler a diferença de potencial igual ao do trecho que ele está conectado. Agora, outra informação, hein? Mais uma vez, o ideal é que o voltímetro, assim como qualquer outro medidor, não faça nenhuma alteração no circuito elétrico onde ele está ligado. Mas isso, na prática, não acontece. Em situações reais, o voltímetro acaba desviando um pouco de eletricidade para ele, e isso altera o comportamento do circuito. Então, em situações ideais, onde eu não quero o voltímetro interferindo no meu circuito, a gente então tem que ter o voltímetro com uma resistência que tende ao infinito. A resistência dele é exageradamente alta. Muitas questões falam, resistência vai no infinito. Então é para dizer que esse voltímetro ele não vai desviar a corrente elétrica por ele durante a ligação, e aí ele não vai interferir no circuito. Claro que isso é uma situação ideal. Então vamos fazer um resumo rápido aqui através desse exemplo? Olha só que legal, um resumo rápido do que a gente conversou até agora. Aqui eu tenho uma fonte de diferença de potencial, uma pilha, polo positivo, polo negativo. E nós temos um circuito elétrico, onde eu verifico 2 resistores e 2 medidores elétricos. Aqui eu ainda não caracterizei quem é voltímetro e quem é amperímetro. Supondo que os dois estejam ligados da maneira adequada, como manda o figurino, então quem faria o papel de amperímetro e quem faria o papel de voltímetro? Bom, vale lembrar que o amperímetro ele deve ser ligado em série, portanto, esse seria o elemento amperímetro do nosso circuito. E o voltímetro deve ser ligado em paralelo. Então, este elemento seria o voltímetro do nosso circuito. Então, da maneira como eu os conectei nessa figura, o meu voltímetro estaria lendo a diferença de potencial da pilha, olha que bacana, e o amperímetro, sabendo que a corrente elétrica flui através do meu circuito, sendo uma situação ideal, a corrente não passa pelo voltímetro, ele não desvia a corrente. Sendo uma situação ideal, o amperímetro ele não faz resistência elétrica à passagem da corrente, então esse seria o esquema prático de funcionamento do meu circuito. O voltímetro lendo a diferença de potencial do circuito inteiro, da pilha, e o amperímetro lendo a corrente elétrica total do nosso circuito. Legal? Muitas questões que a gente encontra por aí, elas só nos pedem para identificar se os elementos medidores amperímetro e voltímetro estão conectados da forma correta. Então eu vou te contar aqui agora um segredo importantíssimo. Deixa aí nos comentários se você já conhecia esse segredo, hein? O segredo é, olha só, existem basicamente 2 tipos de questão que envolvem amperímetro e voltímetro. O primeiro tipo é saber identificar se eles estão ligados dentro de um contexto da maneira adequada. Se amperímetro está em série, se voltímetro está em paralelo. A segunda maneira de ser cobrada, tradicionalmente, é uma maneira onde eu vou fazer continhas e não há nada de diferente se comparado às associações em série e paralelo de resistores. Basicamente, então, os exercícios que envolvem continhas de amperímetro e voltímetro, você vai resolver usando os métodos tradicionais de associação série,
paralelo e a primeira lei de Ohm para circuito elétrico. Legal? Agora vamos lá, hein? Existem outros elementos que é bom a gente conhecer, outros medidores que é interessante para nós, né? Que são interessantes para nós, perdão. Esses medidores são o galvanômetro, que tradicionalmente ele é representado por um G dentro de uma bolinha. O galvanômetro é uma espécie de amperímetro mais sensível, legal? Então, o que nós precisamos saber é que o galvanômetro é uma espécie de amperímetro que faz a leitura de corrente elétrica, só que as sensibilidades do galvanômetro é muito maior do que a do amperímetro. Ele é tradicionalmente utilizado em sistemas de baixa corrente elétrica. Legal? Outro elemento é o famoso multímetro. O multímetro, né, a gente pode simbolizar, por exemplo, por um quadradinho e com a letra M dentro, né? Algumas provas também utilizam um círculo com a letra M dentro. O multímetro, ele é um dispositivo, eu vou colocar uma figura aqui para você, ó, que ele pode operar como amperímetro, pode operar como voltímetro, tudo depende do contexto. Então, em uma questão, quando ele citar multímetro, ele deverá descrever como o multímetro está funcionando. A palavra multi, né, sugere que ele é várias coisas. Multímetros são vários medidores em um aparelho só. Tudo depende de como você o regula. Então, para uma questão, ele deve te falar mais ou menos assim: o multímetro está sendo utilizado para medir a corrente elétrica. Quer dizer, então, que nesse contexto o multímetro foi calibrado para medir como amperímetro. Ou em uma outra questão ele pode falar: o multímetro foi regulado para medir a DDP. Então, nesse caso, o multímetro estaria operando como voltímetro. É isso. Mais um elemento que você precisa conhecer é o famoso ohmímetro. E o ohmímetro pode ser simbolizado através de uma bolinha e dentro a letra grega ômega, né? Ferradura. E nesse caso, o ohmímetro ele não deve ser ligado ao circuito. O ohmímetro ele é ligado à peça que eu quero medir, os ohms, a resistência elétrica. O ohmímetro é o medidor de resistência elétrica. Ele não será ligado a um circuito. Ele será ligado separado, fora do circuito, somente no elemento ou no sistema que ele quer avaliar a resistência elétrica. E o último elemento, medidor de resistência elétrica, na verdade é uma configuração que a gente monta, chamado de ponte de Wheatstone. Né? Essa tal ponte de Wheatstone é um método que a gente utiliza para descobrir a resistência elétrica de alguém desconhecido. Deixa eu te explicar como é que funciona essa ponte, hein? Aqui no meu circuito eu representei uma fonte de DDP, voltagem, né, tensão, ligado a 3 resistores. Nota que 2 resistores são fixos. E uma dessas resistências elétricas, um desses resistores, é variável, né? Tá aí o símbolo, né, de resistência com uma flechinha. É como se fosse aquele dispositivo que regula a velocidade do ventilador de teto. Eu vou girando para um lado, girando para o outro, e isso faz a alteração da resistência elétrica. Isso é um potenciômetro, é um reostato, é um resistor variável, uma resistência variável, legal? E aí, montando essa configuração e também colocando um galvanômetro no sistema, ou um amperímetro, a gente vai utilizar esse sistema, por exemplo, para tentar determinar a resistência elétrica de um agente desconhecido. Vou te dar um contexto aqui para a gente entender. Vamos supor que eu encontrei aí na rua um resistor, uma resistência elétrica, um fio, e eu queira descobrir quantos ohm de resistência ele tem. Mas eu não tenho um ohmímetro para isso, nem um multímetro. Eu só tenho esta configuração. Como que a gente vai descobrir? A gente vai colocar essa resistência elétrica desconhecida no nosso circuito. Eu vou chamá-la então de Rx, a resistência que eu não conheço. Nós vamos então, a partir das resistências que estão dispostas fixas, conhecendo o valor de uma delas, que eu chamarei de R1, e da outra que eu chamarei de R3, olha que bacana. À medida que eu vou regulando a resistência elétrica variável, que eu vou chamar de R2, a gente pode causar uma variação de leitura no galvanômetro.
À medida que eu vou regulando a resistência R2, eu vou mudando os valores de corrente lidas pelo galvanômetro. Pode ser 10 A, pode ser 1 A, pode ser 0,5 A. Quando a regulagem feita em R2 deixa o galvanômetro lendo corrente elétrica zero, a gente diz que a ponte está em equilíbrio. A partir daí, eu posso utilizar uma equação matemática para poder descobrir a resistência Rx. E a equação é essa, olha só que bacana. A gente faz Rx vezes o valor obtido pela minha regulagem R2 igual a R3 vezes R1. Essa é a formulinha que a gente utiliza quando nós estamos atingindo o equilíbrio na ponte de Wheatstone. Legal? Então, para determinar o valor da resistência Rx, a partir do valor obtido pela regulagem de R2, a gente faz Rx vezes R2 igual a R3 vezes R1. A gente costuma dizer que é a multiplicação cruzada dos termos da nossa estrutura. É isso que a gente tenta te dizer, tá bom? Galera, espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? Se você ainda não conhece meu site, vai lá em www.profjavanelli.com, já faz aí o download da lista de exercícios totalmente gratuita sobre esse tema que tem lá à sua disposição. Compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve aqui no canal e, claro, né, continua sempre seus estudos. Valeu!